Olá, muito boa tarde. A gente conversa aqui mais uma vez nessa sexta-feira com o nosso analista internacional, Eric Wilson. Essa semana, especialmente sobre um assunto que movimentou o mundo inteiro e que foi nos Estados Unidos protagonizado pelo presidente Donald Trump, que anunciou um tarifaço que era esperado já, ele já tinha data marcada para acontecer e teve uma repercussão no mundo inteiro, com reações de diversos países, inclusive do Brasil. Sobre isso a gente conversa com o Eric. Boa tarde, Eric. Já começo perguntando para você o seguinte: a gente viu, de fato, as reações no mundo inteiro em relação a essas tarifas que serão aplicadas a diversos países. Mas dentro dos Estados Unidos, isso está repercutindo, né? Inclusive no Congresso, né? Muito boa tarde, Lara. Sim, olha, o bicho está pegando dentro, sobretudo dentro do Partido Republicano. Porque primeiro a gente tinha todos esses cortes do Elon Musk que estava fazendo no governo federal, ou seja, cortando benefícios para veteranos, cortando benefícios para os doentes. Isso já estava assim ficando difícil para muitos deputados, muitos congressistas, ou seja, republicanos e democratas, porque o povo nos seus distritos já estava começando a reclamar. Inclusive, a gente tinha falado semana retrasada de que muitos deles tinham medo de ir nos town halls, nas reuniões com os seus eleitores. Agora, com essas tarifas, vai ficar mais complicado ainda, porque essas novas tarifas comerciais anunciadas ontem por Trump estão acelerando uma divisão interna que assim muita gente não esperava ver tão cedo dentro do Partido Republicano. Então, assim, nos bastidores, vários republicanos de peso estão desconfortáveis com o rumo das coisas, mesmo que evitem criticar publicamente o Trump, ou seja, tem muito medo dele, né? E tem medo que o Elon Musk também vai botar dinheiro assim no adversário quando eles tiverem uma eleição primária. Mas, assim, de certa forma, a gente está vendo assim uma divisão muito profunda que está começando a aparecer muito mais cedo do que qualquer pessoa esperava. Pois é, Eric, e de fato, essa racha no Partido Republicano pode comprometer a força política de Donald Trump, né? Mas até onde você acha que isso consegue chegar, esse enfraquecimento de Trump diante das medidas que ele vem anunciando e da forma como ele tem governado o país? Pois eu acho que tem muita gente, inclusive eu escrevi uma coluna para o Newsweek, onde eu sou colunista nos Estados Unidos, dizendo que pronto, assim, se o Trump está fazendo tudo isso para ganhar poder de barganha, se ele está usando assim essas tarifas para forçar a China, forçar o Japão, forçar a União Europeia a vir renegociar, e ele assim usa isso apenas assim como ponto de alavancagem, tudo bem. Mas se ele tem a pretensão de deixar essas tarifas no seu lugar, ou seja, permanecer com essas tarifas por muito tempo, ou seja, por 3, 4, 5, 6 meses ou mais, isso vai ser muito ruim, não somente para a economia mundial, não somente para a economia dos Estados Unidos, mas para ele também politicamente, porque, ou seja, ele não vai aguentar. Ou seja, tem muita gente, o Donald Trump, muitos eleitores dos Estados Unidos votaram no Trump achando que ele ia resolver, sobretudo, a questão da inflação, a questão do desemprego, as coisas que assolavam assim os eleitores comuns americanos. Ou seja, se eles vêm depois de 6 meses que as vidas deles estão cada vez piores em vez de melhores, muita gente vai ficar arrependida e isso vai ter uma grande repercussão nas próximas eleições nos Estados Unidos. Pois é, e ainda falando do Congresso e da reação dos parlamentares americanos a Donald Trump, dentro do próprio Congresso já houve uma reação sólida, né? Porque eles aprovaram uma medida que barra essas tarifas ao Canadá, né? Pois é, assim, existem alguns acordos entre Canadá e os Estados Unidos e México e os Estados Unidos e entre os três países que senadores importantes, inclusive o Mitch McConnell, que é o antigo líder do Senado, não está mais o líder, mas assim continua como uma voz muito forte dentro do partido, disseram não, você não pode fazer isso. Então, de certa forma, o Canadá e o México escaparam dessas tarifas de ontem. Inclusive, a Claudia Sheinbaum, que é a presidente do México, ela disse que assim,
falou bem do Trump, falando que foi uma boa decisão de não incluir México dentro desses tarifaços. Mas, de certa forma, a gente que, assim, nesses estados e nos distritos dos congressistas que estão sendo mais afetados por esses tarifas, estão vendo realmente o impacto real que isso vai ter no desemprego, né, nas indústrias, etc. E muita gente preocupada, porque, na verdade, não tem quase nenhuma economista dos Estados Unidos que acha que essas tarifas vai funcionar. Muita gente, o que eu falei, inclusive, de que talvez seja um ponto de barganha do Trump, mesmo tem muitos economistas que acham que mesmo assim não vai funcionar muito bem. E que, mas o importante para o Trump é isso, ele quer que todo mundo venha a ele para tentar renegociar, para ele poder declarar vitória. Mas, como a gente viu hoje de manhã, a China já começou a colocar de volta 34% de tarifa em todos os produtos americanos. Então, a gente está vendo que a China, por exemplo, não vai ceder tão cedo. Eric, Trump nunca foi, especialmente depois do governo dele, do primeiro governo dele, uma unanimidade no Partido Republicano, né? Mas ele teve apoio, até esse momento tem apoio da maior parte dos republicanos. Se ele mantiver essa postura, se ele insistir nessas tarifas e em algumas outras posturas, algumas outras decisões que estão comprometendo o apoio que ele tem, o quanto ele pode se sacrificar dentro do partido. Pode chegar um momento em que a maior parte dos republicanos vai estar contra ele? Eu acho possível. O partido está dividido, ou seja, sempre foi dividido, ou seja, de um lado você tem os seguidores mais fiéis do Trump, uma postura uber nacionalista e protecionista, mas do outro lado tem republicanos mais tradicionais, que ainda existem, que defendem o livre mercado e veem essas tarifas como um retrocesso. O atrito entre esses dois grupos está cada vez mais visível, e eu acho que na medida que essas tarifas vêm permanecendo, eu acho que vai ficar cada vez mais assim, visível ainda. E a tensão vai crescer com a passagem de cada semana. Agora, no outro lado dos democratas, há ainda uma certa hesitação. A divisão republicana representa uma grande oportunidade política para eles, mas o partido ainda parece que não decidiu ainda como vão reagir. Eu acho que falta uma estratégia clara para atrair os eleitores moderados que estão sentindo órfãos, ou seja, tem gente que não gostava da gestão do Biden, não gostava, assim, não apoiava a Kamala Harris como candidata, mas ao mesmo tempo votaram o Trump esperando o melhor, mas assim, agora eles estão um pouco arrependidos. Então, assim, os democratas ainda não conseguiram aproveitar dessa brecha que está abrindo dentro do Partido Republicano, mas isso pode ser uma bomba relógio para o Trump, porque, seja, nenhum presidente nos últimos 100, 150 anos conseguiu ter muito sucesso quando a economia está mal, e a economia está indo de mal a pior. Eric, ainda dentro do governo de Donald Trump, ele é assunto aqui da gente toda semana. Elon Musk, o bilionário, dono da Tesla, da SpaceX, dono do X, o antigo Twitter, e membro do governo de Donald Trump. Elon Musk é chefe do Departamento de Eficiência Governamental, mas ele tem tido diversos episódios de polêmica. A gente lembra aqui que teve aquela propaganda que Donald Trump e Elon Musk gravaram para os carros da Tesla, porque as ações da Tesla estavam caindo, despencando. A gente teve também o momento em que ele começou a visitar os departamentos, começou a enviar e-mails pedindo relatórios de tudo que os funcionários estavam fazendo, desagradando diversos integrantes do próprio governo Trump. E aí, nessa semana, saiu a notícia no site político de que Elon Musk vai deixar o governo de Donald Trump nos próximos dias. O que está circulando aí nos bastidores? Isso, de fato, pode acontecer muito em breve? Pois é, eu estava vendo aqui, Lara, assim, nesse momento, as ações da Tesla hoje mesmo, caíram quase 10%. Ou seja, o Elon Musk acordou hoje 11 bilhões de dólares mais pobre do que ontem. Então, ele está sentindo realmente os efeitos assim, dessa política de estar assim, associado muito fortemente com Trump, né?
Lógico, ou seja, essas tarifas estão afetando assim, todos os setores, não somente a Tesla, mas, ou seja, a Tesla uma fábrica de automóveis que está sendo muito afetada porque acaba importando muita coisa, e está, logicamente, na linha de fogo assim, para essas tarifas. Agora, ele está vendo que também essa ideia de que ele pode ser o CEO da Tesla, CEO do X, CEO da Starlink, CEO de todas as empresas, e além disso, ser o gestor, ou seja, desse DOGE, que é esse Departamento de Eficiência Governamental, é muita coisa para ele. Eu acho que é muita areia para o caminhãozinho dele. Então, quer dizer, eu acho que ele está vendo, sim, para preservar a fortuna dele, ele vai ter que se afastar do Trump. De certa forma, mas sempre assim, funcionou como uma espécie de escudo indireto por Trump, né? Alguém com credibilidade no setor privado, que dava uma certa legitimidade às decisões do ex-presidente, mas agora o Musk começa a se afastar, está cuidando dos próprios interesses. Então, eu acho que não era... E também acho que ele foi contratado dentro de um regime peculiar de um funcionário temporário, sem salário, que tem um prazo de mais ou menos 130 dias. Estamos quase chegando nesse prazo de 130 dias. Estamos chegando quase nos 100 dias. Então, eu acho que dentro de um mês, 2 no máximo, o Elon Musk está fora do governo. Pois é. Muita repercussão ainda para acontecer, tanto em relação a esse tarifaço, a Donald Trump e a relação com o próprio partido dele, quanto Elon Musk, e cenas dos próximos capítulos que a gente vai continuar debatendo bastante aqui. Eric, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa e até sexta que vem. Até mais. Tchau.